Vamos continuar a leitura da Oresteia. O coro, diante de Agamenon, deixa de lado tudo aquilo que ele estava pensando. Que o Agamenon havia cometido faltas que seriam cobradas dele e da cidade. O coro deixa isso de lado e pensa, então, que mostra, né, a concordância com o rei, a aceitação do rei como alguém que trará coisas boas para a cidade. Mas, quando a rainha oferece ao rei aquele tapete de púrpura, levando até dentro do palácio, o coro não consegue deixar de sentir, ele sente no coração, nas vísceras, um hino triste, um canto triste, que é o canto das Erines, vingadoras. Porque o coro viu que o rei realmente é alguém que comete excessos, né? Alguém que se vê como um deus. Vamos acompanhar aqui a leitura. Então esse é o terceiro estásimo, né? É o coro falando, o coro cantando. Porque este perpétuo temor diante do vaticinante coração esvoaça. Um canto sem convite nem paga profetiza, e para desprezá-lo como a indiscerníveis sonhos, nenhuma audácia persuasiva senta-se no trono do espírito. O tempo quando preso por cabos o navio estava na areia, estiolou desde que sob ilha surgiu a esquadra no mar. O coro se pergunta por que esse temor se esvoaça no próprio coração. Ele que estava tão bem, né, acreditando com esperança, né? É um canto que chega sem ser convidado e contra o qual o espírito não consegue lutar, né? O espírito não consegue se persuadir de que de que aquele canto é falso, né? O coro diz então que ele foi testemunha da partida da expedição do rei de Argos até Ilion, né? Testemunho e aprendo com os olhos o regresso. Sem lira e neia a nênia de Erines, íntimo ímpeto instruído por si mesmo, sem que tenha toda a sua audácia de esperança. As vísceras não são vácuas diante do espírito de justiça quando o coração volteia no vórtice cumpridor. Mas suplico que da minha espera precipitem-se mentiras num que nunca se cumpre. Ele testemunha o regresso da expedição, mas esse hino, que é instruído por si mesmo, né, não é... ele contra o qual uma esperança seria uma audácia vã. Esse hino é um hino sem lira, não musical, né? Interessante, o hino a Erines, que são as deusas vingadoras, ele é sem lira, ele não tem um acompanhamento do instrumento, né? É como se fosse um hino não musical.
As vísceras não são vácuas diante do espírito de justiça quando o coração volteia no vórtice cumpridor. Justiça com J maiúsculo é de Zeus. As vísceras não mentem. Você sente que a justiça de Zeus foi descumprida. Você sente isso visceralmente. Pelas vísceras e pelo coração. E ele pede que aquilo seja falso. Da excelente saúde é insaciável o limite. Doença vizinha da mesma parede pesa. Vamos interromper aqui a estrofe. Aquele que tem muita excelente saúde, ele é insaciável. Por isso ele é vizinho da doença. Aqui continuando. E por via reta, a sorte viril colide com o invisível Recife. Aquele, então, que tem uma sorte viril, ele acaba encontrando o invisível Recife. Ele está falando o quê? Do excesso, como ele é vizinho da desgraça. A opulência, a riqueza, né? Se ela for excessiva, ela encaminha para a desgraça. Se antes o receio lança fora da moderada nave parte das aquisições, não afunda a casa toda por demais cheia do cheio. Nem o barco submerge. Vasto dom de Zeus, amplo e emerso de sulcos anuais, destrói a doença da fome. Se a nave, se o barco consegue jogar fora a carga excessiva, ao invés de querer levar toda a riqueza para casa, ela não afunda. E a casa não afunda. O homem sente suas necessidades de riqueza, de alimentação. Zeus supre. Não precisa o homem buscar opulência. Caído por terra, morto precoce, o negro sangue viril, quem de volta o chamaria por encantos? Nem aquele hábil perito na recondução dos finados, Hermes. Zeus não o refreou sem ferir. Se por deuses o lote já loteado não impedisse que se obtivesse um lote maior, o coração antecipando-se à língua entornaria isso para fora. Mas agora, sob trevas dolorido, freme sem nenhuma esperança de alguma façanha oportuna no incêndio do espírito. É morto precocemente o sangue viril. Se por deuses o lote já loteado não impedisse que se obtivesse um lote maior, o lote é a parte, a moira, é o que cabe a cada um, né? Pode ser entendido como destino. O destino atribuído a cada um pelos deuses, se isso não impedisse que se obtivesse um lote maior, coisas maiores, né? O coração antecipando-se à língua entornaria isso para fora. O homem sentiria dentro de si mesmo, né, que isso está errado. Mas agora, sob trevas dolorido, freme sem nenhuma esperança de alguma façanha oportuna no incêndio do espírito. O homem que ultrapassou a parte que lhe cabe e ambicionou ter mais, ele sente no espírito que ele vai ser alvo da vingança divina, né? Porque para ele obter algo maior do que ele cabia, ele fez alguma coisa errada.
ultrapassou os deuses, desrespeitou os deuses, deixou de prestar honras aos deuses, destruiu templos, matou a própria filha, cometeu injustiças perante a justiça de Zeus. E esse homem sente isso no próprio espírito, né? E ele acaba se vendo diante da falta total de esperança, da impossibilidade de que uma façanha, de fazer alguma coisa que apague esse incêndio no próprio espírito. Isso é uma reflexão do coro a respeito do excesso, da desmedida do rei Agamemnon. Então, nos vemos no próximo vídeo.